Chegou o vídeo tão esperado que eu tô tão ansiosa para mostrar para vocês, que é o dia que eu vou mostrar o nosso escritório novo, ou metade novo, metade não. Vocês vão entender. Vamos lá que hoje é dia de conhecer todo o nosso espaço. Olá, eu sou a Calícia Voz e seja bem-vindo ao canal da Voz e Vento. E aqui nós falamos de arquitetura, decoração e mostramos o que fazemos no escritório. Inclusive, hoje é dia exatamente disso. Estou aqui sentadinha na minha mesa com a planta do escritório e eu vou mostrar para vocês como foi a nossa mudança. Lembrando, tudo o que eu vou fazer aqui hoje nesse vídeo, eu ensino como vocês também podem fazer aí na casa de vocês, com os ambientes da sua casa, no meu curso Decoração. Se você quiser saber mais, o link do curso está aqui na descrição para vocês. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Porque esse vídeo aqui é especial. Só para começar um pouquinho, para vocês entenderem o contexto de toda essa história. Nós nos mudamos de escritório e eu também me mudei de casa, na verdade. Tudo isso, então, a minha casa e o escritório viraram uma coisa só. Então, sim, eu atravesso uma portinha ali e eu já estou dentro da minha casa. E a gente, então, precisava fazer a mudança dos nossos móveis, da nossa parede e de tudo que nós tínhamos lá no escritório antigo para esse novo. O espaço desse escritório novo é bem parecido com o do escritório antigo, é um pouco maior, confesso, isso ficou até muito bom para mim, inclusive para gravar, mas o formato e tudo mais do escritório novo é bem parecido com o do escritório antigo. Então acaba que a gente conseguiu deixar ele bem parecido com o escritório antigo, com algumas pequenas diferenças, e é isso que eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para a câmera aqui da minha mesa, onde eu tô com a planta do escritório novo, e eu vou mostrar para vocês como que nós decidimos que o escritório ia ser como ele é agora, tá bom? Vamos lá? Essa daqui é a planta do escritório novo, então ele é bem retangular, como vocês estão vendo, igual o escritório antigo era, também com esse formato retangular. O que eu fiz? Eu criei aqui alguns bloquinhos que eles representam os móveis que nós já tínhamos no escritório antigo. Então, esses bloquinhos aqui eu criei justamente representando todos os móveis que nós já tínhamos no escritório antigo. Eu ensino vocês, mais uma vez, tudo que eu tô mostrando aqui, os bloquinhos, como desenhar a planta dessa forma, tudo isso eu ensino no curso, tá? Então você consegue fazer isso que eu tô fazendo com as aulas lá do meu curso Decoração. Então olha só, eu fiz o bloquinho da minha mesa, que é essa aqui que a gente tá trabalhando em cima. Eu fiz o bloco da minha mesa de reunião, que ela até tá meio marronzinha, mas na verdade ela é de vidro. Esse bloco marronzinho é da minha estante metálica. Esse bloco rosinha era de um móvel que a gente usava no escritório antigo como copa, e aqui no escritório novo ele virou outra coisa. Esse verdinho está representando a minha parede de pallet, que é essa aqui atrás de mim. Então eu também fiz o bloquinho dele. E esses dois iguais aqui, eles representam duas prateleirinhas de pallet que nós ganhamos da minha mãe. Então eu sabia que a gente ia ter esses dois móveis novos e fiz aqui o bloquinho deles. Todos esses bloquinhos, eles estão na escala certinha do meu desenho, ou seja, tá tudo proporcional aqui para a gente conseguir ver exatamente como a gente poderia organizar o escritório. Coisas interessantes sobre a planta do escritório. Ela possui 3 aberturas. A primeira é a porta, que é essa daqui, ela fica na diagonal, ela não é reta, ela fica nessa diagonal, então a gente tem essa porta de abrir. Temos aqui uma janela, que é essa daqui, e aqui nós temos uma abertura, que não tem porta em si nesse lugarzinho, mas é uma abertura, inclusive bem grande, de 1,20 m, que dá acesso à minha casa, que é onde eu moro agora, né, depois que eu me mudei. Então, nós temos essas 3 aberturas e precisamos levar isso em consideração
aqui no nosso escritório novo. A primeira coisa que eu tento encaixar é a minha parede de pallet, que é essa verdinha aqui. Ela é que divide a sala de reunião com a nossa área de trabalho de fato, tá? Então, ó, a gente pode pôr ela dessa forma, a gente pode pôr ela aqui. Uma das primeiras tentativas que eu fiz foi colocar essa parede de pallet aqui, encostadinha, e colocar a minha sala de reunião, que é representada por esse bloquinho aqui dessa mesa redonda, aqui, que caberia direitinho. E aí a gente tinha a nossa mesa, então, que também é de pallet, inclusive. Essa nossa mesa, eu pensei a princípio em colocá-la assim, caberia, de certa forma, ela aqui. E aí a gente teria o problema dos móveis de prateleira e tudo mais, eles teriam que ficar meio que por aqui, talvez aqui e aqui. Se eu colocasse mais móveis de prateleira aqui, que são esses dois, eu provavelmente ia ter dificuldade para passar aqui justamente entre a mesa e a prateleira. Então, quando eu fiz essa proposta, eu vi que não ia funcionar muito bem. Então, o que eu fiz? Mudei de ideia. O legal desses bloquinhos que eu fiz é justamente isso, eles são soltos. Então, eu consigo movimentar eles na planta do jeito que eu quiser. Eu consigo fazer várias possibilidades em cima de uma planta só desenhada. E aí eu dou até uma dica para vocês sempre que fizerem uma proposta, por exemplo, como essa que eu fiz agora, tira uma foto com seu celular para você guardar a ideia. Mesmo que você já tenha visto que não ficou lá das melhores, mas tira uma foto para guardar a ideia. Bom, então nós já vimos que dessa forma talvez não ia ser tão interessante, porque aqui desse lado sobra muito espaço que a gente não está aproveitando direito. Poderia botar outros móveis aqui, mas, por exemplo, de todos esses móveis que eu tenho, o único que é baixinho, que poderia ficar embaixo da janela, é o rosinha. Esses três são altos e tapariam a minha janela, então por isso que eu não posso colocá-los aqui. Eu colocando nessa parede, talvez eu ia perder um pouco da circulação, eles iam ficar muito expostos para o cliente, porque às vezes a gente guarda baguncinha mesmo, impressora, coisas que não são tão bonitas para ficar à mostra. Então não seria tão interessante deixar aqui virado para a sala de reunião para o cliente ter acesso a isso, né? Então, bom, essa foi uma das primeiras propostas que nós pensamos. E aí voltamos à estaca zero. Amo isso daqui, amo essa técnica da gente poder mexer essas coisas e fazer 1000 possibilidades diferentes. Mais uma vez, vamos começar com a nossa mesa de pallet. Eu continuei deixando ela aqui, só que aí eu mudei a minha mesa de trabalho de lugar, eu coloquei ela assim. Mantive a minha mesa de reunião aqui. Até vou chegar minha parede de pallet um pouquinho para cá, para não ficar tão apertado para a minha mesa. Quem não é delicada que nem eu, gente, usa uma pinça, sei lá, porque os negócios movem mesmo. Então, olha só. Eu pus a mesa nesse sentido, que inclusive tá bem parecido com o layout do escritório antigo. A gente tinha a mesa nesse sentido em relação à parede de pallet. E aí nós tínhamos então novamente o problema dos armários altos. Esse daqui mais uma vez aqui, esses dois sem ter muito lugar definido para colocá-los. Então, ainda que mudando a mesa de lugar, de posição, não ficava legal do jeito que a gente estava imaginando, olha só. A mesa, se eu chegasse ela muito para cá, eu ia perder essa circulação atrás da mesa para a pessoa que senta nesse cantinho entrar, não ia ficar tão bom. E aí eu ia poder talvez colocar o armário aqui, mas essa circulação também desse lado não ia ser das melhores. Então, enfim, também não gostamos dessa proposta, voltamos para a estaca zero. Resolvi mudar o pallet de posição, eu percebi que eu colocando ele desse lado, a porta estava ocupando muito espaço da minha sala de reunião. Então, eu tinha que dar um jeito de aproveitar mais para cá desse espaço da porta. Então, pois bem, assim nós fizemos. Mudei o pallet de lado, botei ele aqui. Minha sala de reunião veio para cá. Na verdade, ele tá até muito. É aqui.
mudei meu pallet para cá, mudei a minha mesa, então, de reunião para cá. Olha o espaço que eu ganhei, antes ali tinha que ficar bem mais para cá, tá vendo? Aí eu resolvi colocar a minha mesa nesse sentido para ver. Até que coube. Só que eu achei muito pouco essa circulação aqui atrás. Ai, Calícia, como você sabe que a circulação tá pequena, tá grande? Quanto espaço você tem atrás dessa mesa? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar na filmagem, mas essa folha que eu tô usando é uma folha quadriculada. Então, cada quadradinho pequenininho, pequeno, tá? Ó, eu vou até desenhar aqui no cantinho para vocês entenderem. Esse quadrado aqui que eu tô desenhando, ele tem 1 metro. Então, aqui daqui a gente tem 1 metro, daqui a gente tem 1 metro. Eu vou desenhar um outro quadrado aqui. Esse quadrado aqui tem 50 por 50. 50 centímetros por 50 centímetros. E esse quadradinho bem aqui, ele tem 10 por 10. 10 centímetros por 10 centímetros. Então, como que eu sei que a circulação tá pequena? Eu conto os quadradinhos, basicamente. Aqui no caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Significa que eu tenho 50 centímetros da ponta da minha mesa até a parede. Isso é muito pouco para uma circulação onde vão ter cadeiras como essa, de rodinha. Então, aqui ficou bem apertado desse jeito. Então, o que nós fizemos? Damos a volta aqui na nossa mesa. Contei uns quadradinhos para deixar a circulação dessa área de trás maior, então eu quero pelo menos 80 centímetros, então eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 é justamente aqui nessa linha mais grossa, então é aqui que eu vou posicionar a minha mesa. Posicionei a minha mesa com 80 centímetros de circulação atrás do pallet para ficar confortável para a gente passar. Afinal, sou eu a pessoa que trabalha justamente nessa cadeira aqui, eu preciso passar o tempo todo, então precisava ficar confortável. E aí você deve estar se perguntando, ai, Calícia, também não deu certo, né? Afinal, essa cadeira tá ficando bem na frente dessa passagem, que é a passagem para sua casa. Eu, a princípio, tinha pensado a mesma coisa, mas tem um detalhe, eu vou até escrever aqui. Essa passagem bem aqui, ela é muito grande. Ela tem 1,20 m de tamanho, 1,20 m de abertura. Isso é bem grande, a gente não precisa ter essa abertura toda como uma passagem, uma porta. 80 centímetros já era ideal. Então, eu decidi que eu não ia me importar com essa cadeira ficando um pouquinho na frente dessa abertura, porque ainda assim iam me sobrar praticamente 80 centímetros de passagem livre para qualquer pessoa. Então, sim, eu deixei essa cadeira exatamente aqui, que foi tampando esses 40 centímetros, vamos dizer assim, dessa passagem, deixando 80 centímetros livre. Então, dessa forma, nós escolhemos que esse seria o melhor local para a mesa. Estamos chegando na proposta final. Ainda tínhamos o problema dos armários altos. O que vamos fazer com os armários? Aonde a gente vai colocar? Bom, o armário metálico, a ideia é colocar ele bem atrás da mesa, só que encostado do lado de lá, dessa abertura aqui que eu mostrei para vocês. Então, a gente tinha esse pedaço de parede que cabia exatamente esse armário metálico, a profundidade dele. Então, encostamos ele aqui exatamente. E ficou ótimo, porque ele é onde a gente põe a impressora. Então, todo mundo que manda imprimir tem acesso a esse armário de forma bem fácil. Tínhamos mais 2 armários aqui, que são os de pallet. E eu, desde o início, queria usar esses armários que são de pallet para pôr somente decorações e usar de cenário de vídeo. Eu não queria que ele fosse para literalmente guardar coisas, guardar arquivo. A gente tem muita coisa para guardar. Arquivo de cliente, folha branca para imprimir, os próprios tripés e câmeras, tinta de impressora, enfim, várias coisas de escritório mesmo. E eu não queria usar eles para guardar isso, eu queria só decoração, porque eu queria usar de cenário de vídeo. Então, o que foi que eu pensei? Eles são 2 armários exatamente iguais. Eu encostei eles nessa parede aqui, no fundo também do escritório, e aqui um do ladinho do outro. Olha só.
Por que que eu encostei eles aí? Porque como eu fiquei com essa circulação aqui toda livre para mim, eu consigo e tenho espaço para posicionar a minha câmera em qualquer lugar que eu consigo usar eles de fundo de vídeo. Então eu achei excelente esse espaço, porque eu tenho espaço aqui para gravar mesmo. Uma das principais dificuldades que eu tinha no escritório antigo era um espaço adequado para posicionar a câmera e eu ficar na frente, porque o escritório era um pouco apertado e tinha muita gente trabalhando. Então, muitas vezes eu tinha que botar a câmera em cima da mesa aqui na minha cara para conseguir gravar e eu não tinha como fazer essas distâncias longas, mudar o ângulo do vídeo. Eu queria muito fazer isso. Então, pondo o meu fundo de vídeo ou o meu cenário novo encostado aqui, eu tinha toda essa abertura aqui para posicionar a minha câmera e eu ficar de pé. Aí, vocêzinho deve estar pensando, então é óbvio que esse espaço que te sobrou no meio, você pegou o único armário que faltava, que era aquele baixinho, e enfiou ele aqui, né? Mas olha como essa técnica dos bloquinhos com a folha quadriculada é maravilhosa. Estão percebendo aqui que tá chocando tanto aqui quanto aqui? Olha só, aqui não cabe o armário baixo. Então ele não poderia ser encaixado aqui de jeito nenhum, porque ele não ia caber. E eu não medi ele, eu nem sei agora de cabeça quanto que é a medida dele. Eu medi na hora de fazer os meus bloquinhos. E aí eu fiz na medida certa. E aqui eu vou encaixando como se fosse um quebra-cabeça. No meu caso, essa pecinha do quebra-cabeça não cabe nesse espaço. Então ele não podia ser usado aqui. Mas não foi por isso que nós deixamos de usar esse móvel. Nós tínhamos também, e isso eu não fiz bloquinho porque é tipo quadro de parede, coisas que vão na parede em si, a gente não põe na planta. Mas eu também tinha as minhas prateleiras de mostruário, que é uma coisa que eu acho linda e que eu queria muito usar de cenário também para os vídeos, mas eu nunca consegui, porque no escritório antigo ele ficava tão escondidinho numa parede que não tinha espaço para eu gravar, que eu nunca tinha conseguido usar ele de fundo de vídeo. Então a gente já tinha decidido com o Fernando e com o Vitor que as prateleirinhas de mostruário, elas iam ficar bem de frente aqui para nossa mesa. A princípio a gente tinha pensado em colocar elas nessa parede, mas aí a gente decidiu que não, que elas iam ficar nessa parede, só que bem centralizadas. Eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Peguei um lápis aqui, ó. Elas iam ficar tipo bem centralizadazinhas aqui na mesa. Isso aqui seria a prateleira de mostruário, tá certo? E aí eu pensei, mas olha só, eu não tenho só amostra de granito e revestimento de mostruário, eu tenho vários catálogos e livros de tudo quanto é material, de madeira, de silestone, tô olhando para lá para eu poder lembrar. Vários livros de marcas tipo Deca, Docol, Portinari, Porto Belo, que tem todos os produtos, sabe, da temporada. Então eu tenho muitos catálogos que são meio que em forma de livros e eu precisava guardá-los em algum lugar. E aí eu pensei, bom, já que... Eita, minha mesa até saiu do lugar, vocês nem me avisam. Então, já que eu ia ter os meus mostruários de pedras nessa parede, nesse lado, por que não colocar esse móvel aqui centralizado também e usar ele para guardar os meus mostruários tipo livros, que aí esses tem que ficar num móvel maiorzinho mesmo. E aí a gente ia ter todas essas coisas que são catálogos e amostras num lugar só. Antes elas ficavam meio espalhadas, tinha a prateleira de pedras, os catálogos de livro ficavam na estante metálica e aí aqui a gente ia unir tudo num lugar só. E aí então a gente escolheu esse lugar para ser o lugar desse armário baixinho, branquinho que a gente tinha e deu super certo. Mas, claro, para a gente tomar essa decisão, a gente tinha que avaliar muito bem se essa circulação não ia ser prejudicada. Então, o que a gente fez? Eu medi aqui na planta, nesse desenho, quanto de circulação ia sobrar. E sobra mais de 1 metro, gente. Ficou super funcional. Consegue passar 2 pessoas assim se cruzando nessa circulação
tranquilamente e ficou muito, muito bom. Então a gente escolheu esse lugar para mesa baixinha. E aí você deve estar pensando, ah, mas agora ficou um espação vazio aqui nesse meio, né? Deve ter ficado estranho. Não, a gente tinha outras coisas ainda para colocar, principalmente nas paredes. Então a gente tinha TV, por exemplo, que essa obrigatoriamente fica aqui na sala de reunião, que é onde eu apresento os projetos de forma presencial, claro. E a gente tinha um quadro branco, que no escritório antigo a gente tentava usar ele meio que para se organizar com as coisas que faltavam, de dia a dia do escritório. Mas acabou que a gente migrou pro digital e esquecemos do quadro branco mesmo, ele estava meio sem utilidade. E aí eu falei, não, agora eu já sei o que eu vou fazer com ele. Bota ele bem aqui, onde eu tô desenhando para vocês. Pode botar ele nessa parede que ficou vazia. E eu ainda ganhei 2 puffs muito fofos da minha avó, redondinhos, que couberam super bem aqui. Então ficou assim. Esse espaço então foi preenchido com o quadro e com os puffs. E aí você deve estar se perguntando, mas o que você vai fazer com o quadro então? Gente, ele ficou num local excelente para gravar, para ser usado de cenário, enfim. E eu vou fazer para vocês vídeos desenhando detalhamentos nesse quadro. Meu Deus, eu tô animada, eu espero que vocês estejam junto comigo. Eu vou fazer vídeo desenhando. Sempre eu sou uma pessoa, eu não sei se todo arquiteto é assim, se você é arquiteto me fala, mas eu sou uma pessoa que conversa desenhando. Eu não consigo explicar como é que você chega no escritório sem desenhar. Eu não consigo explicar como que vai funcionar a prateleira da tua casa sem desenhar. Eu não consigo, eu falo assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, agora eu vou conseguir, eu acho que explicar muito melhor muitas coisas que eu mostro pra vocês aqui no canal. E eu tô super animada. Se você tá animado também, comenta aqui embaixo, sei lá, um emoji fazendo assim, que eu estou animada, porque eu tô, de verdade, estou muito feliz. Mas enfim, essa vai ser a função do quadro branco. Ele vai servir para criar conteúdo para vocês. E por isso que ele ficou nesse lugar estratégico, que da mesma forma que as prateleiras, eu consigo posicionar a câmera por aqui e gravar esse quadro de uma forma muito funcional para mim, que faço os vídeos, sabe? Então, bom, chegamos no layout final do escritório. Ele ficou assim como vocês podem ver. Então aqui é a entrada principal, você entra já na sala de reunião como era no escritório antigo, que é essa daqui, mas temos essa parede de pallet fazendo a divisão dos ambientes e aqui é toda a circulação. Então você entra, tem a sala de reunião, passa direto, vem para a nossa área de trabalho. Aqui a gente tem o cantinho dos mostruários, aqui a nossa estação de trabalho para 4 lugares, cabe um pouquinho mais que a nossa mesa é grande, mas a princípio a gente põe para 4. Aqui ficou a nossa estante metálica com coisas funcionais de escritório, ela não tá com decoração. Aqui o nosso quadro branco com os puffs e aqui as 2 estantes que são fundos de vídeo mesmo, tá? Elas são só decoração mesmo. Ah, e tem mais uma coisa que a gente colocou, que foi a nossa luminária de cano. A gente ama nosso conceito de tubulação externa, luminária de cano, e ela não podia deixar de fazer parte do escritório novo. No outro, eu também não aproveitava muito ela como cenário de vídeo, como iluminação, mas nesse ela ficou muito legal. A gente pôs ela bem aqui, ó, nesse lugarzinho, e ela serve tanto para iluminar quando eu gravar com esse cenário do quadro e das prateleiras de pallet, tanto se eu quiser usar os mostruários e ela de fundo, ou seja, eu ficando em pé aqui e botando a câmera daqui para cá. Eu consigo ter vários cenários diferentes aqui no escritório novo, fora o nosso cenário super tradicional, que é vocês verem a minha parede de pallet que a gente ama tanto. Eu pretendo dar uma mudada nela, colocar umas plantinhas, enfim, dar uma carinha nova, mas isso é ao longo do tempo, assim. Preciso ver quais plantas, como que vai dar certo, mas basicamente a nossa cara de vídeo, que é o pallet, está aqui atrás e segue firme e forte. Bom, e agora que vocês viram como nós fizemos todo esse layout, decidimos o local que iam ficar os móveis que nós já tínhamos, vamos conhecer como é que ficou então o escritório novo, fazendo um tour rápido por ele.
Vamos começar então o tour aqui pelo escritório. Eu tô aqui na porta de entrada, essa porta de vidro, bom que entra tanta iluminação natural, maravilhoso, que é a porta que fica na diagonal. E eu vou a partir daqui mostrar o escritório para vocês. Vamos lá. Olha só, então eu tô aqui no chão da porta e aí de frente então nós temos a nossa sala de reunião maravilhosa com a nossa plantinha querida, nossa televisão, a mesa que a gente já tinha, a nossa parede de pallet aqui, ó, a diferença é que agora ela não chega até o teto mais, antes ela chegava, a gente cortou ela aqui para dar até mais ventilação para o outro lado. Aqui a gente tem a circulação enorme entre a parede e a outra parede, né? A parede de pallet e a outra parede, como eu mostrei no projeto para vocês. E aqui a gente tem a nossa estação de trabalho. Olha só lá o computador que eu trabalho, do Fernando, do Vitor tá aqui atrás. Ainda tem mais um lugar vazio ali. Aqui ficou então a nossa estação. A gente desceu a luminária tubular como se fosse um pendente para bem em cima da mesa, principalmente porque eu desenho aqui em cima e eu precisava de uma iluminação específica para trabalho. Então por isso que a gente fez essa questão, mas ainda tem outra ali geral. Aqui então, continuando a nossa prateleira de pallet, que eu falei para vocês que são duas iguais, que vão ficar só com decoração. Estão aqui lindas e maravilhosas. Nossa luminária de cano, que vocês já conhecem. Aqui a prateleira dos mostruários, olha só de revestimento, pedra. E aqui embaixo o móvel branquinho, que eu falei com vocês, que ia ficar essas amostras ou catálogos que a gente tem de tinta, de tecido, de madeira e vários livros ali que são todos catálogos. Então aqui a gente reuniu tudo isso. Continuando aqui atrás, os dois banquinhos que eu falei para vocês que nós ganhamos, eu deixei eles aqui. Aqui o nosso quadro que já tem função, vai ser cenário de vídeo, vai ser usado para ensinar vocês com detalhamentos, enfim, já temos uma função para o nosso quadro. E ali a nossa estante metálica que eu falei para vocês que só ia ter coisa de escritório, arquivo, tinta, blá, 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 impressora, então aqui não tem nada de decoração, não tem nada bonito. E aqui em cima a gente tem uma prateleira enorme onde fica a nossa planta, vamos pôr os livros, ainda não tá completinha, mas com o tempo a gente vai completando ela. Deixa eu virar aqui para vocês verem a outra visão. Isso aqui, gente, é uma portinha para cachorro, porque a partir dali é a minha casa. Então isso aqui é uma portinha para o meu cachorro não vir para cá. E aqui a gente tem uma outra visão, ó, da estação de trabalho, lá para a sala de reunião. Ali é a porta na diagonal. Não liguem pro pano, não, mas é que acabou de chover e lá fora tá molhado, a gente pôs para não sujar. Então aqui é a porta que eu falei para vocês que é na diagonal e ali a janela, olha só. Não é um escritório gigantesco, ele é super eficiente, funciona super pra gente. A gente tá muito feliz em como ele ficou dividido, olha como é lindo. Ai, que orgulho! Estamos muito felizes com todo esse escritório aqui e é isso. E lembra, gente, como eu já falei com vocês, você consegue fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Desenhar a plantinha da sua sala, da sua cozinha, criar esses bloquinhos igual eu criei e brincar de quebra-cabeça, tentando encaixar as peças nos locais mais adequados e que vão funcionar mais para você. E eu ensino como você faz exatamente isso daqui, inclusive disponibilizo esses bloquinhos maravilhosos já feitos na escala certa. Você, eu não sei desenhar na escala, eu ensino no curso. E eu já disponibilizo tanto a folha quadriculada quanto os bloquinhos já feitos e te ensino a fazer novos blocos se você precisar, como eu precisei. Então, gente, vai lá no curso se você quiser fazer isso no seu ambiente, reorganizar o layout da sua sala, do seu quarto. Vai lá no curso porque eu ensino passo a passo para você fazer exatamente isso daqui. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo apresentando o nosso escritório novo. Mais pra frente, depois da quarentena, eu vou decorar a minha casa e aí vai ter vídeo da minha casa, que é outra parte. Por enquanto, a gente vai focar agora só no escritório, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa seu comentário se você gostou, se ficou alguma dúvida. Se você tá animado, deixa o emoji fazendo assim que eu quero ver. E é isso, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo
e até mais!